E nessa noite nós louvamos porque temos tido a oportunidade de usar os canais de mídia para anunciar o Evangelho, para continuar falando do amor de Cristo, refletindo na palavra de Deus, louvando a Deus, ligando os irmãos no mesmo momento em oração, na palavra de Deus, no momento de gratidão ao nosso Senhor. E nessa noite eu queria fazer uso da palavra no livro de Atos, capítulo 17, uma notificação de Deus aos homens. Atos 17, a partir do verso 16, a Bíblia diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Essa é a palavra do nosso Senhor. E nesses dias, algumas palavras têm sido muito usadas, palavras que não eram tão comuns no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. Palavras como pandemia, palavras como quarentena, isolamento social. E o que muito tem se ouvido também são informações e notícias. Muitas notícias, há muitas notificações, mas na palavra do Senhor há uma notificação que continua valendo sobre nossas vidas, uma notificação de Deus. E esse texto nos fala sobre isso, um texto onde o Evangelho do Senhor se expandia, avançava pela Europa,
crescia através do trabalho missionário do apóstolo Paulo, dos seus companheiros de viagem, e ele chega a Atenas, em um momento onde ele esperava os seus companheiros, como se fosse uma viagem casual, e parando naquela cidade, ele começa a observar como viviam aqueles cidadãos, como vivia o povo daquela cidade, e ele fica revoltado no seu espírito, na linguagem bíblica. Ele se assusta, ele fica apavorado diante da religiosidade daquele povo, diante do que ele encontra naquela cidade. Algo realmente incomodou ao apóstolo Paulo. Aqueles homens e mulheres daquela cidade eram extremamente religiosos. Havia naquela cidade vários totens, imagens, figuras. Eram tantas imagens de idolatria, de culto, que eles levantaram um culto, um altar a um chamado Deus desconhecido. Pois talvez pode ser que haveriam esquecido algum Deus, ou ainda não tinham conhecido esse Deus, e poderiam, talvez, constrangê-lo, incomodá-lo, e por isso levantaram um altar a um Deus que não conhece. E isso incomoda o apóstolo Paulo de tal forma, que ele toma uma decisão. Antes mesmo da chegada dos seus companheiros até Atenas, ele começa a pregar nas sinagogas, o que era comum de se fazer no sábado, e ele começa então a pregar naquela cidade, e também todos os dias na praça. Costuma então ele fazer isso, e Atenas não era uma cidade comum, era uma cidade onde havia a presença de muita discussão filosófica. Era um lugar de conhecimento, era um lugar das grandes universidades, era um lugar de grandes estudos, berço da filosofia. E alguns filósofos começaram a discutir com o apóstolo Paulo, a ouvir a sua doutrina, os seus ensinamentos, e começaram a discutir com ele, dentre os filósofos epicureus e estoicos, e dentre eles, os epicureus que pregavam o hedonismo, o prazer acima de tudo. Eles tinham alguma cosmovisão a respeito de Deus, mas era muito geral, muito comum. Talvez como nos dias de hoje, quando pessoas dizem que acreditam em Deus, mas não sabem nada sobre Ele, não sabem de onde vem a origem dessa informação a respeito de Deus, não tem na palavra de Deus o conteúdo a respeito do Deus Criador. E esse incômodo que surgiu no coração do apóstolo Paulo, o fez pregar, e muitos começaram a falar dessa notícia, a dizer sobre um pregador de uma nova doutrina. E o apóstolo Paulo então foi convidado para estar no Areópago, como uma arena onde muitas pessoas discursavam a respeito do conhecimento, para falar de suas doutrinas, e lá ele foi levado. E o apóstolo Paulo aproveitou a oportunidade para anunciar o seu Deus, e a grande notificação que Deus tem aos homens. Talvez, querido irmão, como você tem vivido no seu lar, ou talvez ainda no trabalho, talvez essa seja uma grande oportunidade de Deus, para levar essa notificação de quem é o seu Deus, e do que Ele espera de cada um de nós. Paulo aproveitou essa oportunidade, e disse àqueles homens, senhores atenienses, ele tinha um conteúdo a passar, a falar sobre Deus, e ele começa a descrever um Deus criador a esses homens. Veja que o apóstolo Paulo, um homem muito sábio, ele começa a sua exposição de Deus a partir do que aqueles homens conheciam e faziam. Ele diz, olha, eu passando nessa cidade vi que vocês são muito religiosos, acentuadamente religiosos. Interessante que o apóstolo Paulo não é um cristão do primeiro século preocupado de brigar com as pessoas, de discutir apenas religiões, de ser alguém que está acima dos outros, mas ele usa como ponto de contato aquilo que aquele povo conhecia.
E ele diz: olha, passando pela sua cidade, eu vi muitas coisas, mas algo me chamou a atenção. Um altar a um Deus desconhecido. E vendo o que vocês conhecem, realmente vocês não conhecem ao Deus vivo. E eu quero falar sobre esse Deus. E o apóstolo Paulo então começa a falar sobre o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E ele diz sobre um Deus criador. Ele diz um Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Um Deus que fez o céu e a terra. Um Deus que é único. E ele começa a descrever esse Deus como aquele que é o Deus criador, que fez os céus e a terra, que não há dúvida sobre ele. Sendo ele Senhor sobre o céu e a terra, não habita em santuários feitos por mão humana. Os gregos, eles criam numa mitologia de muitos deuses, de uma cadeia de deuses. E o apóstolo Paulo fala sobre um único Deus, o Deus da palavra, um Deus criador de toda a raça humana, que tem um histórico, que tem uma realidade, a qual nós conhecemos até o dia de hoje, e ela prevalece porque é real. Não é um Deus feito por mãos humanas, porque ele é um Deus presente. O que o apóstolo Paulo diz, que ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse disso. Mas ele é um Deus presente, é um Deus real. O nosso Senhor Jesus nos ensina a falar com esse Deus Criador. Ele nos ensina a dizer: Pai nosso que estás no céu. Ele o chama de Pai e nos ensina a fazer isso. Quando o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar assim, os seus discípulos estavam admirados ao ver Jesus orando. E eles disseram: Senhor, nos ensina a orar desse modo. Não era a primeira vez que eles viam alguém orando, porque os fariseus oravam nas praças. Mas os discípulos, algo incomodou o seu coração ao ver Jesus orando. E Jesus ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu. Talvez você já tenha feito essa oração por diversas vezes. E é possível que essa oração só possa partir sinceramente de pessoas que acreditam nesse Deus Criador. E esse Deus Criador tem uma notificação aos homens, tem uma notificação para cada um de nós nessa noite. Paulo diz isso: eu preciso falar de um Deus Criador. E ele não descreve apenas essa característica de Deus, como Deus se revelou, um Deus Criador, mas ele descreve um Deus soberano. Porque Paulo diz o seguinte: é nesse Deus que nós vivemos, movemos e existimos. Ele diz: só há vida porque há um Deus. Ele é o Criador de toda vida, de todo bem. E ele diz, é como os seus poetas têm dito: não é possível um universo tão belo, tão bem formado, sem um Deus Criador. Não é possível que exista assim. Há uma razão para existir e para viver. Essa era a pergunta dos filósofos. Qual o sentido da vida? E o que Paulo estava afirmando, que há um sentido na vida. E é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz o seguinte: esse Deus não pode ser achado apenas tateando, querendo encontrar assim, porque ele está longe. Mas ele diz, ele também está perto, porque ele é um Deus presente. É um Deus que se relaciona. E não é um Deus que não se revelou, mas pelo contrário, a palavra diz quem é esse Deus. Homens de muita sabedoria falaram sobre Deus, como Blaise Pascal, que como grande matemático, filósofo, físico, falou sobre Deus com toda a convicção e fomentou a grande teoria da aposta, dizendo que muito mais vale, é mais valioso apostar num Deus que existe e que guarda nessa vida e na outra, do que viver uma vida sem esperança e sem expectativa. Esse mesmo homem
disse frases como essa: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Porque nós precisamos crer pela fé. Mas dentre os escritos de Pascal, uma das frases que me incomoda é quando ele diz que nada há de bom nessa vida salvo a esperança de uma outra vida. O sentido de viver é viver para a glória de Deus. O que Paulo queria dizer àqueles homens atenienses e a nós hoje é que nós temos um sentido, um propósito para viver. Aqueles homens viviam em busca de um conhecimento, em busca de algo, assim como o homem moderno vive em busca de algumas coisas, seja em busca de conhecimento, seja em busca de uma vida boa e plena, seja em busca de satisfazer os seus desejos, seja em busca de ser feliz na visão do mundo. E o apóstolo Paulo, percebendo como aquela cidade vivia agitada em busca dessa satisfação, ele diz: olha, há um sentido para viver. E esse sentido é o nosso Deus. É viver para a glória dEle. Porque ele diz, porque dEle também somos geração. Paulo diz isso para apresentar o que Deus quer que o homem faça. É interessante ver o que tem acontecido nos nossos dias. Grandes homens, líderes mundiais, presidentes, grandes governadores do mundo, agora se dobram e dizem: nós não temos força, nós sucumbimos. Muitos deles têm dito: vamos orar, vamos jejuar, nós precisamos de Deus, nós precisamos da misericórdia de Deus. As nações se curvam diante do Senhor. Paulo apresenta justamente esse Deus soberano para dizer que Ele tem uma grande notificação a fazer aos homens. E se em algum momento você olhou as estrelas, as preciosas estrelas, quem sabe o mar, ao ver o arco-íris se admirou, ao olhar a natureza e as belas coisas que possui, as flores no campo, os animais, a complexidade da vida humana, o nascimento de uma criança. Talvez você tenha a concepção no seu coração de um Deus soberano, porque é tudo tão perfeito, tão belo, que descreve um Criador perfeito e um Deus sustentador. Paulo usa essas expressões para apresentar a Deus, a gentios, um povo que não conhecia tanto sobre esse Deus. E ele continua falando desse Deus, mas a notícia é importante, porque ele fala de um Deus que é juiz de todo o universo. Ele é Senhor soberano. No verso 30, a Bíblia diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, da falta do conhecimento de Deus, da plena revelação do Evangelho. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Porém, agora notifica aos homens. Há uma notícia, há uma notificação de Deus aos homens. Porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. A única informação que Paulo traz aos atenienses e ao nosso coração hoje, o único pedido diante das informações de quem é Deus é que os homens se arrependam diante de um Deus que é juiz de toda a terra. Sabe, é interessante pensar como testemunhas oculares do nosso Senhor Jesus falaram com tanta certeza e entregaram a sua vida por isso. Dedicaram o seu viver para falar a respeito de Jesus, porque o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Deus marcou um dia, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, um reto juiz, por meio de um varão, de um homem, Jesus Cristo de Nazaré. E esses homens que viveram no primeiro século, doaram toda a sua vida para afirmar: Jesus Cristo é o Senhor.
Ele é o Senhor dessa terra. A grande notificação de Deus aos homens, naquela cidade, naqueles dias, é que todos se arrependam. A grande notificação de Deus aos homens nos dias dessa pandemia é que todos se arrependam e tenham conhecimento desse Deus. Ele é o juiz de toda a terra. Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Eu não seria louco de dizer quando será esse dia, pois a própria Bíblia diz que nós não sabemos, somente o Pai, mas diz que Ele voltará, o nosso Senhor Jesus, e diante dEle todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sabe, irmão, se há dúvidas no nosso coração, a respeito dos dias que vivemos, a respeito das decisões dos homens, dos governantes da nossa época, há uma certeza. O nosso Senhor estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo. Não é à toa que as Escrituras nos diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não perecer é justamente ser julgado, mas ser inocentado, porque creu no Filho de Deus. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas os sinais estão se cumprindo. Os dias que vivemos são dias onde os sinais estão se cumprindo, onde as marcas da vinda de Cristo estão diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer, quem está com os olhos tapados. Só não entende quem não tem olhado para Deus com sinceridade. Mas os sinais estão expostos diante de nós. Ali naquele Areópago, naquele centro de propagação de doutrinas, de ensinamentos, o apóstolo Paulo falou da verdade de Deus. Ele expôs as Escrituras, a palavra de Deus, como nós fazemos nessa noite. Mas sabe que naquele dia, o que a Bíblia diz é que muitos zombaram do apóstolo Paulo. Não acreditaram, escarneceram, disseram: esse papo desse Deus, essa notícia, essa notificação não nos assusta, esses sinais não nos incomodam. Alguns outros disseram: olha, eu até acreditei, mas eu não quero falar sobre isso agora, deixa isso para um outro momento. Vamos ouvir mais outras informações, outras notificações sobre outros deuses, deixa isso para outro momento. Mas a Bíblia diz que alguns que ali estavam creram, que muitos que ali estavam creram nessa informação, nessa notícia de Deus. O Senhor notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E essa é a notícia que o Senhor traz ao nosso coração, que haja arrependimento na terra. Em dias onde sinais estão expostos diante de nós, onde Deus tem falado por meio de muitos sinais, e não sabemos se esse será o último, quantos virão, mas Deus tem falado à terra. E muitos, como diz o profeta Isaías, têm os ouvidos tapados, os olhos cegados. Mas Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É necessário que os homens se curvem diante de Deus. O arrependimento é quando olhamos para nós, e como muitos líderes têm feito, quer seja por um motivo ou por outro, e dizem: eu não sou capaz. Aqui para a minha força, aqui é o meu limite, eu preciso de Deus. Nessa noite, igreja do Senhor, nós podemos dizer: eu preciso de Deus.
Você, onde você está agora, você pode dizer: eu preciso de Deus. E nós podemos nos curvar diante desse Deus que é soberano. E ao som da voz de Deus, o mundo se cala. O mundo se cala. O Senhor notifica aos homens em toda parte que se arrependam. E nós podemos orar. Onde você estiver, talvez vendo esse vídeo em algum momento, talvez seja tempo de arrependimento no seu coração. Algo que é muito pessoal e individual, que você pode fazer. Basta dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos e falar com o Pai. E dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Aqui acabam as minhas forças. E a partir de agora, eu dependo de Ti. Eu queria te convidar para orar nesse momento. Onde você estiver, feche os seus olhos e vamos orar a esse Deus. Senhor amado, sonda o nosso coração. O Senhor é o Deus de toda a terra, o Deus da palavra, Senhor do universo. O Deus que é pregado desde os dias remotos, desde o princípio, onde foram criados céus, terra e mar. Os céus proclamam a glória de Deus. E nós agora, Senhor, no tempo em que vivemos na nossa geração, nós dizemos: Senhor, tenha misericórdia de nós. Aqui acabam as nossas forças. E nós dizemos: nós dependemos de Ti, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece a cada vida que agora se dobra diante de Ti. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um. E que a sinceridade no coração de homens que se arrependem dos seus erros e agora se prostram diante do Senhor e Salvador, do grande juiz de toda a terra, que um dia há de julgar a todos. Por isso, Deus, nós declaramos: nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.